Olá, sejam bem-vindos ao canal LW Matemática. Hoje começamos uma nova série de aulas falando sobre progressões geométricas. Então, vamos à aula. Podemos definir como progressões geométricas a nossa famosa PG como sendo toda sequência de números não nulo em que cada termo a partir do segundo é igual ao produto do seu termo por uma constante. E essa constante é chamada de razão da PG e é representada pela letra Q. Não vamos confundir as coisas, pessoal. Lá na progressão aritmética, a razão era a letra R. Aqui nas progressões geométricas, a letra que representa a razão é a letra Q. Tudo bem? Então, vamos seguir. Podemos representar uma PG de forma algébrica, sendo A1, A2, A3 e assim por diante, até chegarmos no seu último termo, caso seja uma PG finita, certo? Então, do A1 para o A2, eu tive que fazer a multiplicação por uma razão. Então, eu posso dizer que o A2 ele é igual ao A1 multiplicado por uma razão, certo? Do A2 para o A3, eu multipliquei outra razão. Então, eu posso dizer que o A3 é igual ao A2 vezes uma razão. Ou posso ainda escrever este mesmo A3 como sendo o A1, que é o primeiro termo, multiplicado pela razão elevada ao quadrado. Para mim obter o A4, eu peguei o A3 e multipliquei por outra razão. Então, podemos escrever que o A4 é igual ao A3 multiplicado por uma razão. Ou ainda posso escrever usando o A1. Posso escrever que A4 é igual ao A1 vezes Q elevado à terceira, certo? Poderei escrever ainda este A4 como sendo A2 vezes Q elevado a 2. E assim por diante, vou encontrando cada termo da minha PG. Desde que eu tenha o primeiro termo e a razão, eu consigo escrever qualquer termo na minha PG. Vamos fazer um exemplo numérico. Suponhamos que eu tenha o A1 igual a 2 e que eu tenha a razão igual a 3. Quais são os demais termos dessa PG? Observe, na PG eu tenho o A1 que vale 2, então para mim encontrar o A2 eu terei que multiplicar por 3, que é a razão. Então 2 vezes 3 é 6. Para que eu possa encontrar o A3, eu vou pegar o 6, que é o A2, e vou multiplicar de novo pela minha razão, que vale 3. Então, 3 vezes 6 é 18. E assim por diante. Para nós acharmos o A4, nós vamos pegar o A3, que é 18, e vamos multiplicar pela razão, que vale 3. Então, 3 vezes 18 é 54. E assim eu faço para todos os termos da minha PG. Então, escrever o termo de uma PG, basta apenas que eu tenha o primeiro termo, que é o A1, e que eu tenha também o valor da razão. Tudo bem? Vamos ver um pouco mais aprofundado o que é a razão de uma progressão geométrica. Então, a razão em uma PG, para não esquecer, é representado pela letra Q. E para acharmos a razão de uma PG, dada através de uma sequência numérica não nula, basta dividir qualquer termo a partir do segundo pelo seu antecessor, ou seja, Q é igual a A2 dividido para o A1, segundo termo dividido pelo primeiro termo. Quando eu faço essa divisão, eu obtenho o valor da razão da minha PG. Eu também posso adquirir essa razão fazendo o A3 dividido pelo A2. Também eu vou obter a razão em uma PG. Como também posso fazer que a razão é o A5 dividido para o A4, como também posso fazer que a minha razão será igual ao AN dividido para o AN menos 1, também me dará razão. Ou seja, o meu enésimo termo dividido pelo seu antecessor vai me dar o valor da razão. Então, é muito fácil encontrar razão em uma PG. Basta apenas pegar um número qualquer a partir do segundo e dividir pelo seu antecessor.
Agora que já vimos como achar a razão em uma PG, vamos ver a classificação de uma PG. Então, uma PG ela é crescente quando seus termos aumentam a partir do primeiro. Nós temos um exemplo aqui, PG igual a 2, 4, 8, 16 e assim por diante. Então, essa PG ela é crescente e eu posso observar ainda que o A1 é maior que 0 e que a sua razão é maior que 1. Então, isso me garante que a minha PG seja crescente. Eu também posso ter uma PG menos 6, menos 2, menos 2 terços e assim por diante. Para esse caso, o A1 é menor que 0 e a razão está entre 0 e 1. Então, para essa PG, eu posso dizer que a minha razão será igual ao menos 2 dividido para o menos 6. Perceba que quando eu tenho a divisão de dois números negativos, o resultado fica positivo. Quem não sabe fazer jogo de sinal, nós temos a aula aqui no canal que trata sobre esse assunto. É só pesquisar aí nas playlists e achar aula de números inteiros, tá? Bom, então nesse caso, como eu não posso dividir 2 para 6 porque eu vou ter um decimal, eu vou simplificar o numerador por 2 e o denominador também por 2. Dessa maneira, eu vou obter 1 terço, porque menos dividido para menos é mais. E se eu pegar o 1 e dividir para 3, eu vou achar um número menor que 1. Por isso que a razão, neste exemplo, ela está entre 0 e 1, ok? Uma outra classificação que a PG pode receber é a PG decrescente. Nós temos aqui o exemplo, menos 10, menos 20, menos 40 e assim por diante. Então, nesse caso, eu posso dizer que o A1 é menor que 0 e que a razão é maior que 1. Tudo bem? Outra classificação para PG, ela pode ser uma PG estacionária. Exemplo, PG 5, 5, 5, 5 e assim por diante. Observe que nessa PG, o A1 ele é igual ao A2 e o Q é igual a 1, ou seja, a razão dessa PG vale 1. Então, quando isso acontece, quando o primeiro termo é igual ao segundo termo, ou o terceiro termo é igual ao segundo termo e assim por diante, e a sua razão for valor 1, então, aí nós temos uma PG estacionária. Uma outra classificação para as PGs, ela pode ser oscilante ou alternada. Aí nós temos o exemplo, menos 3, 9, menos 27 e assim por diante. Então, nesta situação, o sinal do primeiro termo é diferente do sinal do segundo termo. Um é positivo e o outro é negativo ou vice-versa. E nesse caso, a nossa razão ela é menor que 0, porque quando fizermos o A2 dividido por A1, esse resultado será negativo. Todos os números negativos, eles são menor que 0. Tudo bem? Agora vamos praticar um pouco o que nós acabamos de aprender sobre PG. Neste exemplo, pede para obtermos as razões das progressões geométricas. Aí nós temos a letra A, a letra B e a letra C. A razão de uma progressão geométrica, representada pela letra Q, é a divisão do A2 pelo A1, certo? Então, nós podemos dizer o seguinte, que a razão será igual, será 15 dividido para 5. E aí nós podemos concluir, então, que a nossa razão será igual a 3. 15 dividido para 5 é 3. Bem fácil, né? Então, já encontramos a razão da primeira PG. Para encontrarmos a razão na segunda PG, que é a letra B, nós vamos escrever, então, que é igual ao A2 dividido para o A1. É importante você ficar escrevendo direto a formulazinha para não esquecer como é que acha a razão em uma PG. Tudo bem? Então, substituindo os valores, o A2 vale menos 3 e esse menos 3 estará dividido para menos 12. Dessa maneira, nós podemos dizer, então, que a nossa razão será igual. Olha, primeiro a gente divide os sinais, tá? Fazer o jogo de sinal nesse caso, né? Então, menos dividido para menos, o resultado é positivo, ok? 3 eu não posso dividir para 2 porque eu vou achar números decimais. Então, eu simplifico o numerador por 3 e também o denominador por 3. E essa é a resposta para a minha razão. Na letra C, eu posso dizer que a minha razão será igual a 4 raiz de 6 dividido para 2 raiz de 2. A razão será igual a 4 dividido para 2 a 2. E nós vamos ainda fazer uma racionalização de denominadores.
porque no meu denominador eu tenho uma raiz quadrada de 2. Então, como é que eu faço essa racionalização? Eu multiplico em cima pela raiz de 2 e também embaixo pela raiz de 2. E dessa maneira eu faço a racionalização. Então, eu posso dizer que a minha razão será igual a 2 vezes raiz de 6 vezes raiz de 2, eu vou multiplicar uma raiz pela outra, né? Eu vou obter uma raiz de 12, dividido, raiz de 2 vezes raiz de 2, dá raiz de 2 ao quadrado. Então, vamos escrever entre parênteses, raiz de 2 ao quadrado. Continuando aqui do lado, nós vamos obter que a nossa razão será igual a 2 vezes raiz de 12, dividido, raiz de 2 ao quadrado é 2. Agora eu posso dizer que a minha razão será igual a raiz de 12. Por que eu posso dizer isso? Porque eu posso simplificar 2 que está em cima no numerador com 2 que está embaixo. Então 2 por 2 vai dar 1. Uma vez raiz de 12 é raiz de 12. Só que essa raiz de 12 eu ainda posso dizer que ela é 2 raiz de 3. Porque a raiz de 12 ela pode ser simplificada. Então, eu posso escrever aqui a fatoração de 12 por 2, que dá 6, por 2, que dá 3, por 3, que dá 1. Então, dentro do radical, ficaria 2 ao quadrado vezes 3. Como 2 está ao quadrado, ele sai do radical. Vamos a mais outros exemplos. Agora, neste exemplo, diz assim, dados o primeiro termo e a razão da PG, determine os 5 primeiros termos. Aí nós temos letra A, letra B, letra C e letra D. Aqui na letra A, nós temos que o A1 vale 1 e que a razão vale 3. Então, nós podemos escrever que a PG será, primeiro termo, 1, segundo termo, 3, e é exatamente 3, o segundo termo, porque o A2 é igual ao A1 vezes Q, que é a razão, certo? Então, o A3 será igual a 9, basta multiplicar o A2 pela razão, que vai dar 9. O próximo termo multiplica de novo, o A3 pela razão será 27. O próximo termo multiplica o 27 pela razão, será 81. E vamos parar por aqui, porque ele pediu apenas os 5 primeiros termos dessa PG. Então, tudo que eu fiz aqui foi pegar a razão e multiplicar pelo A1. Dessa maneira, eu encontrei o A2. Depois, eu peguei o A2 e multipliquei pela razão e encontrei o A3. E assim por diante é que a gente consegue encontrar os termos de uma PG. Agora, na letra B, nós vamos fazer que a PG será, primeiro termo, 5, que é o A1. Agora, eu pegando o menos 2 e multiplicando com 5, nós vamos ter menos 10. Tudo bem? Pegando o menos 2 e multiplicando o menos 10, nós vamos ter 20 positivo, certo? Menos vezes menos é mais. Agora, pegando a razão e multiplicando com 20, nós vamos ter menos 40. Pegando a razão e multiplicando pelo menos 40, nós vamos ter 80. E aqui vamos parar porque ele pediu apenas 5 termos desta PG. Para a letra C, nós vamos colocar aqui PG será, primeiro termo, o A1 é 3. Nós vamos multiplicar pela razão, que é 1. Então, vai ser 3 também. Próximo termo, multiplica a razão, que é 3. Multiplicando de novo pela razão, vamos ter 3. E finalizando, multiplicando de novo pela razão, que é 1, vamos ter 3. Então, aqui fechamos esta PG na letra C. Então, ela é uma PG constante. Na letra D, nós temos que o A1 vale 7. Então, nós vamos escrever a nossa PG como sendo, primeiro termo, 7, e nossa razão é 3. Então, vamos multiplicar o primeiro termo pela razão. 3 vezes 7, 21. Multiplicando de novo a nossa razão, 3 vezes 21 será 63. Multiplicando 63 vezes nossa razão, será 189. E multiplicando a nossa razão pelo termo 189, nós teremos 567. E dessa maneira, finalizamos a nossa PG. Então, aqui encerramos essa primeira aula. Não esqueça de deixar o seu like neste vídeo e, se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber novas aulas. Até a próxima!